Boa noite, é um prazer enorme, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso Deles e Delas aqui pela TV Max. 34 anos no ar, 34 no ar, é uma marca fantástica que nós temos e conseguimos ser com esses anos todos, com sacrifício, mas graças a Deus, 34 anos no ar aqui agora pela TV Max, com esse novo formato que nós criamos, realmente está uma maravilha. Em casa, online, mais tranquilo. Online, tranquilo. Boa noite, dona Letícia Levi. Boa noite, Leleco, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é advogada há mais de quase 30 anos, entendeu? Que ela é advogada, ela é escritora. Atualmente ela é vice-presidente e é candidata à presidência da OAB aqui do estado do Rio de Janeiro, das ordens dos advogados do estado do Rio de Janeiro, que vai ter eleição agora no final do mês aqui. Então é um prazer enorme, a gente vai conversar com a nossa doutora Ana Tereza Basílio, que está dando prestígio de conversar com os nossos telespectadores, que ela tem muita coisa para contar com os nossos telespectadores. Boa noite, doutora, é um prazer enorme estar recebendo a senhora aqui no nosso programa de hoje. Boa noite, doutora Ana Tereza, seja muito bem-vinda. Boa noite, meus queridos. É uma alegria muito grande participar desse evento, desse programa, e esse programa que eu já acompanho há tantos anos. Quando eu era adolescente, eu já gostava de assistir o Deles e Delas. E vocês estão de parabéns pela qualidade do programa, que justifica tantos anos no ar. Tantos anos, é uma força, mas é um sacrifício que a gente corre, mas estamos lutando, entendeu? Graças a Deus. E no final do programa, em homenagem à doutora, temos um clipe maravilhoso, Julio Iglesias e Charles Aznavour, uma música maravilhosa em homenagem à doutora Ana Tereza Basílio, ok? Que c'est triste Venise. Que c'est triste Venise. Lindo. Está feita a nossa apresentação. Está feita. Vou pedir um breve intervalo, não saia daí, e voltamos já com a doutora Ana Tereza Basílio, que é vice-presidente e candidata a presidente pela OAB aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Roda aí, meu filho, roda, pode rodar. O mundo é cheio de pessoas peculiares, com gostos peculiares e compras, digamos, peculiares. E o mundo também é cheio de comércios peculiares, com empresários peculiares e produtos e serviços peculiares. Mas quando eles se encontram, dá negócio. E ajudando este e diversos outros tipos de negócios a acontecerem, está a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ou CNC, para os íntimos. A CNC existe para dar suporte e defender as empresas brasileiras, garantindo um ambiente de negócios favorável a todos. E quando falamos todos, são todos mesmo, até os peculiares. Afinal, o seu negócio é o nosso negócio. CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Alerj está sempre presente na sua vida. Criou uma CPI para defender pessoas com deficiência de práticas abusivas dos planos de saúde, como cancelamento unilateral de contratos. Quando os agricultores de Cachoeira de Macacu perderam tudo nas chuvas, a Alerj também estava lá. Sem falar nas diversas leis que a Alerj aprovou para vítimas de doenças consideradas raras. A Alerj está sempre trabalhando para você. Alerj transforma sua vida. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Na verdade, sozinho nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos atingir objetivos. O que faz do Secov uma instituição extremamente atraente e forte hoje? Ao longo da sua história, ele desenvolveu sob uma plataforma
de buscar soluções por serviços aos nossos associados, a um custo praticamente zero ou muito baixo. Isso traz um custo-benefício muito interessante para quem é associado, tanto na área condominial e tanto na área imobiliária. Esse é o grande papel do sindicato, é buscar alternativas através de tecnologia, serviço e trabalho, no sentido de apoiar o trabalho lá na ponta das empresas que fazem essa gestão condominial, das empresas que fazem a intermediação e das empresas que fabricam os produtos. A gente pensa na valorização concreta dos profissionais da casa que são internos, colaboradores internos, né? No sentido de valorizando ele com treinamento, com recurso, ele consegue repassar aí para o nosso associado uma mais-valia, mas a FEComércio e a CNC especialmente, ela nos apoia exatamente quando as demandas, ela ultrapassa a capacidade que o Secov tem de atuação. Então ela me dá uma segurança, um apoio muito forte na parte jurídica, na parte política também, e a CNC também ela faz isso através da FEComércio, bem como do Secov, da nossa atuação, a nível federal. O Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a advogada e vice-presidente da OAB, Ana Tereza Basile. Ana, conta pra gente como você descobriu que queria ser advogada. Desde quando veio essa sua vontade, que você tem mais de 3 décadas de profissão, é um destaque na sua área, e os momentos mais marcantes da sua carreira. Minha querida, essa é uma pergunta realmente muito interessante, porque eu acho que eu já nasci advogada, eu nunca cogitei de ser outra coisa senão advogada. Mas eu convivia na infância com um litígio familiar, meus pais se separaram, foi uma separação litigiosa, e eu sempre, desde aquele momento, eu sempre senti a importância da atuação da advocacia na vida das pessoas, né? A gente está tratando sempre de temas muito importantes para a vida das pessoas, a gente está lidando ali com questões familiares, com questões patrimoniais, com as questões de saúde, e eu fiquei sempre encantada com essa possibilidade de apresentar a defesa, de apresentar a voz das pessoas perante, não só os tribunais, né, mas perante também aos órgãos que julgam, né? Eu sempre fui encantada por isso e também encantada por algumas pessoas que na convivência familiar eu conhecia, como o Silvio Capanema, outros grandes colegas advogados que sempre, com a sua oratória, me encantavam. Então, acho que eu já nasci advogada, mas esse desejo foi crescendo a cada momento, em várias fases diferentes da minha vida. Que bacana. E quais são os momentos que mais te marcaram, assim? Tem uns 3 momentos que você possa contar pra gente? Sim, tem. Eu diria que os 3 momentos que mais marcaram a minha vida, em primeiro lugar, eu diria que foi a minha efetivação como advogado num escritório só de homem, né, no escritório Serra Bermudes, na época, que não tinha tradição de ter mulheres. E quando eu fui efetivada, aquilo para mim foi resultado de muito, muito trabalho e muita satisfação pessoal. Outro momento que eu acho que foi marcante para mim, enfim, já atuei em milhares de causas, mas uma causa, curiosamente, me marcou demais, que foi de uma menina de menos de 1 ano, que foi adotada por uma cliente minha, e houve uma questão de discussão da validade dessa adoção, porque foi aquela adoção à brasileira, e essa menina acabou tendo uma busca e apreensão e indo para um orfanato, e quando a gente recuperou ela e botou ela de volta no colo da mãe, também foi um momento muito, muito marcante. Que loucura! E outro momento muito marcante também foi a recuperação judicial da Oi, né? Porque
Nós tínhamos mais de 50 mil credores, um processo extremamente complexo, credores de todas as qualidades, e foi muito difícil, com uma lei nova, sem jurisprudência, a gente botar aquilo de pé, mas acabou dando certo e virou paradigma para várias recuperações judiciais posteriores, também foi muito marcante. Eu diria que foram 3 momentos muito importantes para mim. Tá certo. Olha, eu tenho uma perguntinha aqui de um grande amigo seu que fez questão, sabendo que a senhora ia participar do nosso programa, esse grande criminalista, os maiores criminalistas que nós temos aqui no Brasil, que é o doutor Ari Berger. Ô, doutor, os advogados e o público veio elogiando as mudanças e que a senhora impôs à Comissão de Direitos Penais a partir do seu convite para o criminalista Ari Berger assumisse a presidência. Nesse mandato, a senhora pretende reforçar as pautas dessa comissão tão badalada? Olha, Leleco, o Ari fez um trabalho maravilhoso. O Ari é um dos maiores criminalistas do país, como você bem disse, e fez um trabalho maravilhoso, trazendo eventos muito importantes aqui para o Rio de Janeiro, eventos nacionais de grande repercussão. A área criminal, sem dúvida nenhuma, é uma área fundamental, afinal, nosso direito de ir e vir é resguardado pela área criminal, e eu pretendo investir muito na área criminal, nos eventos da área criminal, na presença dos criminalistas, são eles os primeiros guerreiros ali no fronte contra arbitrariedades, contra injustiças. Eu tenho um carinho muito especial pela advocacia criminal e, com certeza, vai ser uma das nossas prioridades. Agora, me diga uma coisa, uma curiosidade. A presidência da OAB aqui do Rio já teve como presidente uma mulher ou a senhora vai ser a primeira presidente como mulher? A curiosidade. Leleco, é curioso dizer isso, mas eu tenho até vergonha da resposta que eu sou obrigada a te dar, mas há 93 anos de existência da OAB-RJ, nunca houve uma mulher advogada como presidente. Que loucura. Isso é uma certeza para todas nós mulheres. Nós somos 52% da advocacia escrita no Rio de Janeiro e nunca houve uma mulher presidente, não só da OAB-RJ, como também do Tribunal de Ética da OAB-RJ, o que no século XXI é um dado estranhíssimo, né, Lilian? É impressionante, né? E as mulheres hoje são maioria no país, né? E as mulheres têm que dar mais vez para as mulheres. As mulheres são uma grande força. Ana, queria até saber de você, você agora sendo a primeira mulher presidente, como é que é a sua luta na causa da violência doméstica? A violência doméstica é, na verdade, um dos maiores problemas sociais que a gente tem, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro é o segundo mais problemático em questões de violência doméstica, embora o feminicídio nós sejamos terceiro ou quarto. Mas a violência doméstica aqui no Rio de Janeiro é uma epidemia, um câncer. E é muito importante a gente trabalhar esse tema, a gente conscientizar as mulheres que elas podem ter uma saída, porque muitas vezes a mulher vive patrocinada, quem paga as contas, quem traz para ela sobrevivência é justamente aquele que faz a violência Exatamente. Contra ela. A gente tem uma luta danada para dar acolhimento, nós temos um trabalho belíssimo feito pela Flávia Ribeiro na OAB Mulher, nós temos em todas as 63 subseções da OAB, as comissões da OAB Mulher, que combate a violência contra a mulher, mas a gente tem, sobretudo, uma luta por mais investimentos públicos na estrutura prevista para a defesa da mulher vítima de violência que nós temos na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um exemplo de legislação rígida, de legislação completa para a proteção da mulher. Mas o que nós não temos hoje, o Estado é muito carente disso, é investimento nas ferramentas que a lei propõe. Por exemplo, a patrulha Maria da Penha. Tem muitos municípios que simplesmente não têm.
Faz uma falta enorme. O estado do Rio de Janeiro tem 14 DEANs, só que temos mais de 90 municípios, então há muitos municípios sem a delegacia especializada da mulher. Nós precisamos aqui de infraestrutura para combate à violência contra a mulher. A gente tem uma lei maravilhosa, a gente tem uma excelente secretária da mulher, que é a querida, super dedicada ao tema, mas a gente precisa de investimentos. E dar oportunidade para essas mulheres, né? E está precisando, né? Tem que dar oportunidade, né? Para a gente dar oportunidades, você tem que ter um investimento público, você tem que ter um local seguro, que são aquelas casas reservadas, que a mulher pode ir para lá sem ser identificada a localização, para protegê-la daquele que está ameaçando. Você tem que ter oportunidades de cursos de aperfeiçoamento em alguma área para ela poder se inserir no mercado de trabalho e produzir a sua própria sobrevivência. E, para isso, a gente precisa da estrutura do poder público para ter essas casas. A gente tem casas de acolhimento, mas a gente precisa de muito mais. Claro. Muito mais. Né? A gente precisa de um investimento grande. Nosso estado parece pequeno quando a gente olha para Minas e São Paulo, mas não é pequeno. Né? A gente precisa de mais casas de acolhimento, de mais recursos para treinamento delas e inserção no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Ô, doutora, me diga uma coisa, a senhora não acha que a mulher, o papel da mulher aqui no Brasil é um papel pequeno, que eu acho que eles estão fazendo um entorno que a mulher valorize mais a mulher em todos os setores empresariais, entendeu? Na justiça, em tudo quanto é emprego. A senhora não acha que as mulheres ainda têm uma discriminação? Que a divisão, eles estão querendo equiparar o salário do homem com a mulher, que tem uma discriminação total também, a mulher sempre ganha menos que o homem. O que a senhora acha sobre esse assunto que eles estão propagando tanto agora, vieram com essa pauta agora, estão propagando que as mulheres têm que dar mais vezes para as mulheres, que as mulheres fazem, como eu falei, a maior parte dos brasileiros são mulheres hoje em dia. O que a senhora acha disso? Eu concordo plenamente com você, Leleco. Eu acho o seguinte, a gente tem uma pauta forte de inclusão de mulheres nas questões, nos debates, nos cargos de importância, mas a verdade é que a participação das mulheres em cargos de poder no Brasil ainda deixa muito a desejar. Vou te dar um exemplo bem concreto. No Congresso Nacional, que é o órgão de representatividade eleito pelo voto mais importante, né, porque é lá que se produz as leis e as políticas públicas, nós só temos 15% a 16% de mulheres, quando a população de mulheres é maior do que a de homens. Então, há um déficit de representatividade muito importante no Congresso Nacional. Mas não é só no Congresso Nacional. Não, aqui, nós entrevistamos há pouco tempo atrás a deputada Marta Rocha, que é deputada estadual, e nós abordamos sobre esse tema. São 71 deputados aqui na Assembleia Legislativa, e 20% só é mulheres, o resto tudo é homem. Teve a disparidade que tem. Você entende? A disparidade é uma coisa enorme. Quando a gente vai para o interior, essa situação é ainda mais sensível. Com certeza. Nós temos numerosos municípios que não têm mulher vereadora. Mas vários. Não tem nenhuma mulher vereadora. Nenhuma. Não foi eleita nenhuma. Então, e nós temos muito mais prefeitos homens do que mulheres. Mas a gente está falando aqui dos cargos eletivos. Vamos falar também do meio empresarial. No meio do empresarial também tem esse problema também, né? Tem esse déficit. Se você levar em conta os conselhos de administração, por exemplo, das companhias abertas, que são os órgãos máximos de gestão das companhias, nos conselhos de administração, a gente tem menos de 20% de mulheres no Brasil, nas principais companhias. Então, esse déficit não é só em um determinado segmento, é em toda a sociedade.
E eu acho que a gente já evoluiu muito, porque já foi muito pior, né? Porque na década de 60 do século passado, nós, mulheres casadas, tínhamos que ter autorização do marido para contratar, né? A gente não pode esquecer disso. Houve muito avanço, não há dúvida, mas ainda é extremamente deficitária a participação de mulheres. E quando a gente fala de participação de mulheres, é muito importante a gente dizer o seguinte: não é que a mulher, por ser mulher, tem que ter o cargo, não é isso. O que a gente prega e luta por é que as mesmas oportunidades sejam dadas a mulheres e homens e que vençam melhor. Exatamente. Né? Mas não é possível. Em algumas situações, por exemplo, no caso da OAB, será que em 93 anos de OAB, nenhuma mulher nos últimos 93 anos teve a condição de ser presidente da entidade? Quer dizer, não faz sentido. Não. Né? Há uma restrição ao acesso das mulheres, é o que se chama de telhado de vidro. Né? E a gente tem que quebrar, estraçalhar esse telhado de vidro e ter mulheres em todos os cargos, e mulheres que desempenhem, não é porque é mulher que vai receber um cargo, mas tem que ter o desempenho e ter as mesmas condições, né? Porque hoje, na maioria dos órgãos, as condições não são iguais, né? Porque no mercado, em geral, as mulheres têm salários de 20% a menos do que o homem na mesma atividade, o que também é uma realidade. É muito bom ter a Ana. Tinha que ser igual, né? Tinha que ser igual. Exatamente. Por que essa diferença? É muito bom ter a Ana como uma grande aliada das mulheres, agora como presidente. É um cargo muito importante na luta da mulher. A gente entrevistou aqui a Joyce Trindade, da Prefeitura, da Secretaria da Mulher. Ela também faz um belo trabalho. Agora, Ana, você com essa corrida de dia a dia, estou vendo que você está em todos os municípios, cada dia num município diferente. Como é que você aguenta essa rotina? Fala pra gente. Como é que você divide tua vida entre trabalho e família? Teu dia a dia? Minha querida, eu sempre trabalhei muito, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha nenhum parente próximo advogado. Então, além de tudo, ainda sou mulher, né? Exatamente. Que na época que eu comecei, era um problema, né? Então, eu sempre busquei trabalhar muito para compensar essas visões machistas e restritivas das mulheres. Então, eu sempre trabalhei 12, 14 horas por dia. Então, para mim, trabalhar muito, na verdade, é um prazer. Eu não tenho problema em trabalhar muito. Os meus filhos sempre foram criados tendo muito respeito ao trabalho e não é pela questão financeira, não, é principalmente pela questão da gente, a gente como pessoa, ter o respeito das pessoas. O trabalho traz o respeito, traz a sua participação, né? Então, eu sempre trabalhei muito, não estou trabalhando, agora estou trabalhando muito para o OAB, mas antes de vir eu trabalhava assim no meu escritório. Então, é verdade. Não mudou muita coisa, o volume continua o mesmo. Caramba, que loucura. Bom, eu tenho que dar aqui um recadinho da nossa Confederação Nacional de Bens e Serviços de Turismo, a nossa CNC. O SESC divulgou os vencedores do Prêmio SESC de Literatura em 2024. Entre 2.731 obras escritas, o romance Bololô, Gaiola Vazia, de Ricardo Maurício Gonzaga, e o livro de contos, A Glória dos Corpos Menores, de Patrícia Souza Lima, e o livro de poesia Contra a Parede, de Antônio Veloso Maia. Foram os grandes vencedores, os grandes eleitos. Os autores e vencedores vão receber um prêmio de R$30 mil e terão suas obras publicadas pela editora Sesc Rio no final deste ano. Isso foi uma iniciativa da Confederação Nacional de Bens e Serviços de Turismo, justamente com o Sesc. Então, tem os nossos poetas, os nossos escritores também, dando essa contribuição à nossa literatura, que é uma coisa muito importante, a cultura do nosso país. Essa iniciativa. Parabéns pela iniciativa, muito importante. Muito importante isso, incentivando esses grandes autores, entendeu? A cultura brasileira, que realmente merece uma grande parcela. Nós temos na OAB, Leleco, a gente tem na OAB
concurso anual de redação para advogados. Nós já temos há 5 anos, em parceria com a UERJ, a gente faz o concurso estadual e dá prêmios até R$40 mil em créditos estudantis, além de dar computador, celular para os primeiros colocados. A gente tem há 5 anos esse projeto também na OAB, com a mesma inspiração, né? Incentivar as pessoas à leitura e a boa redação, que na advocacia é fundamental, necessário, né? E principalmente a cultura, que é uma coisa muito fundamental para todos nós brasileiros, ok? Hoje nós estamos conversando aqui com a vice-presidente da UB e futura presidente da UB aqui do estado do Rio de Janeiro. Vai ser a primeira mulher a ser presidente da UB aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, a doutora Ana Tereza Basílio. Nós vamos um breve intervalo e voltamos já já. E lembrando que no final, Júlio Iglesias de Xanadu, um presente para os nossos telespectadores aqui da TV Max, ok? Roda, roda, roda e avisa. O mundo é cheio de pessoas peculiares, com gostos peculiares e compras, digamos, peculiares. E o mundo também é cheio de comércios peculiares, com empresários peculiares e produtos e serviços peculiares. Mas quando eles se encontram, dá negócio. E ajudando este e diversos outros tipos de negócios a acontecerem, está a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ou CNC, para os íntimos. A CNC existe para dar suporte e defender as empresas brasileiras, garantindo um ambiente de negócios favorável a todos. E quando falamos todos, são todos mesmo, até os peculiares. Afinal, o seu negócio é o nosso negócio. CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Alerj está sempre presente na sua vida. Criou uma CPI para defender pessoas com deficiência de práticas abusivas dos planos de saúde, como cancelamento unilateral de contratos. Quando os agricultores de Cachoeiras de Macacu perderam tudo nas chuvas, a Alerj também estava lá. Sem falar nas diversas leis que a Alerj aprovou para vítimas de doenças consideradas raras. A Alerj está sempre trabalhando para você. Alerj transforma sua vida. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Hoje a FEComércio é um grande parceiro de todo qualquer sindicato. A grande importância de ser associado aqui na nossa instituição é a representatividade que temos diante da sociedade, principalmente perante os órgãos governamentais, os órgãos públicos, trazendo benefícios para os nossos empresários. E o nosso grande benefício é através do Repis, onde os nossos empresários têm desconto diferenciado para os seus trabalhadores. Hoje aqui no Centro Empresarial temos diversas demandas, principalmente em relação às demandas trabalhistas. Muitos empresários ainda têm essa dificuldade. O Centro Empresarial possui vários tipos de programas, como ações do Dia das Mães, Dia dos Namorados. Temos a campanha Natal Feliz, que é o nosso grande carro-chefe, e hoje também contamos com a Semana Empresarial, que faz parte da nossa grade anual. A Semana Empresarial vem fomentar ainda mais o comércio. Hoje já estamos no nosso 3º ano à frente do projeto Semana Empresarial. A FEComércio, através da CNC e também juntamente com o Sistema S, fomenta ainda mais essa força, essa união entre sindicato e empresário. O Tribunal de Justiça aqui no Rio tem milhares e milhares de processos parados, acumulados e entendeu? E que não andam, entendeu? E a OAB pode ajudar isso ou não? Claro, Leleco, eu estou há
um ano e meio como presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB, a pedido do presidente, do nosso querido presidente Luciano Bandeira. E eu diria a você que hoje a situação é muito grave no estado do Rio de Janeiro em termos de morosidade. O CNJ publica o Justiça em Números todo ano, né? E pelo Justiça em Números, o nosso tribunal aqui do Rio de Janeiro, em primeira instância, é o mais lento do país, segundo o CNJ. Nós já fomos o mais rápido, hoje somos o mais lento. E eu, nos últimos 1 ano e meio, percorri todos os foros do Estado. Fui a mais de 138 foros, conversar com serventuários, com juízes, e todo mês eu tenho uma reunião com o corregedor do Tribunal de Justiça, desembargador Marcos Basílio, para levar sugestões. Nós levamos sugestão de contratação de estagiário, nós levamos falta de câmeras para atendimento do balcão virtual, a gente vai levando as situações, vai pedir um juiz auxiliar num caso que o gargalo esteja com o juiz, e a gente já conseguiu consertar muita coisa. Mas a verdade é que, para realmente resolver o problema da morosidade no nosso Estado, a gente precisa resolver um déficit de servidores que, segundo o corregedor Marcos Basílio, chega a 1.500 servidores. A verdade é que o processo é eletrônico, mas ele não anda sozinho. Precisa ser certificado, se as custas foram pagas, precisa alguém dar o andamento, abrir conclusão, fazer o processo se movimentar. E nós estamos com um expressivo déficit de servidores na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Então, por causa disso que tem esse problema aí, que essa morosidade... É um déficit enorme. Esse déficit enorme de tantos processos. Eu diria que essa é a principal causa, mas como eu visitei todos os foros, em algumas localidades tem, além desse, outros problemas. Vou dar um exemplo para você. Na região dos Lagos, ali tem locais com grande volume de processos, como, por exemplo, Saquarema. E na região dos Lagos, a concessionária de energia elétrica falha muito. Às vezes a luz cai 4, 5 vezes. E quando a luz cai, o computador cai também. Deixa de funcionar. E aí o servidor não consegue trabalhar, e o advogado também não. Aí quando a luz volta, demora para o sistema entrar. Quando o sistema entra, cai de novo. Então, a gente tem que entender esse problema de maneira específica de cada região. A questão dos servidores é um problema comum de todo o Estado. Agora, cada localidade tem problemas específicos, como eu dei aqui esse exemplo, né? Então, é um trabalho que não termina, porque você não resolve, você resolve num cartório, aí outro vira o problema. Aí você vai lá, leva sugestões, melhora e outro piora. É um trabalho que não para. Não stop. Acaba engasgando em outro lugar, né? E tem lugares onde a gente tem uma estrutura mesmo do Poder Judiciário muito ruim, como o Seropédica, por exemplo, que o réu preso fica do lado da sala de audiência, onde as testemunhas de processo civil passam. A gente tem também Queimados, um foro de difícil acesso. Em Bom Jardim, tem dificuldade de internet lá, inclusive o juiz reclama da falta de internet. Enfim, são dezenas de problemas, né? E a gente tem um Estado no regime fiscal diferenciado, então também precisamos destacar que há limitações de contratação de servidores públicos, e isso, sem dúvida nenhuma, também traz um impacto nesse problema. Ana, qual foi, né, que está acabando, o seu maior desafio nessa chapa do Luciano Bandeira como vice-presidente? Eu diria a você que o grande desafio que... O Luciano Bandeira é uma pessoa, quem conhece, com certeza confirmará, uma pessoa maravilhosa, adorável, e que sempre abriu as portas para nós mulheres. Mas outras pessoas da estrutura do OAB, que já estavam há muito tempo lá,
tinha uma reação muito negativa com relação a uma mulher que viesse para ocupar espaço. Então, de determinados outros integrantes dessa gestão de 6 anos que eu participei, eu tive muitos ataques gratuitos, muitas tentativas de sabotagem. Essas pessoas estão justamente na chapa de oposição a mim, porque não se conformaram de deixar de ser o candidato do grupo uma mulher, né? Perder para uma mulher, ainda tem gente que não aceita isso. Acham que é um... É um momento político, mas essas pessoas são assim, extremamente misóginas. Então, eu sofri bastante com elas esses 6 anos, e se não fosse o presidente Luciano Bandeira, eu acho que eu não estaria aqui hoje concorrendo, porque eu fui efetivamente muito sabotada. A gente entrevistou ele, né, Leléo? Nós entrevistamos ele. Uma bela entrevista. Ele fez milhões de elogios à senhora. O nosso presidente Luciano Bandeira teve um tempo aqui que entrevistou ele, só falou bem da senhora, e agora a senhora vai ser a futura presidente da OAB aqui. Agora, uma das suas bandeiras é a redução das custas judiciais. É um tema que afeta diretamente o acesso à justiça. Só poderia explicar para os nossos telespectadores porque acredita que esse ponto é fundamental e qual é o impacto dessas taxas do cidadão comum. Pois é, Leleco, essa é uma das nossas principais batalhas atuais, né? Nós estamos há 2 anos brigando com um aumento de mais de 800% que as custas tiveram nos últimos 5 anos. Mas, na virada do ano retrasado para o ano passado, houve um aumento real de 45% nas custas judiciais. Caramba. E uma coisa absurda, né? E aí nós fomos, ano passado, eu e o presidente Luciano Bandeira, o presidente Luciano Bandeira também atuou fortemente nesse tema, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal contra o TJ e a sua tabela de custos. No entanto, nós conseguimos até anular alguns itens da tabela que ainda tinham um aumento progressivo, o Supremo considerou inconstitucional. Mas o valor em si, o ministro Fachin, que foi o relator dessa ação, considerou que a matéria não seria constitucional. Embora a gente tenha exposto pela OAB que o acesso à justiça é um direito fundamental da Constituição. Sim, claro. Mas, como o Supremo não aceitou rever esses valores, nós fomos, no início desse ano, uma representação ao CNJ. E anexamos a essa representação um abaixo-assinado de mais de 10 mil assinaturas de advogados do Estado, pedindo providências ao Conselho Nacional de Justiça para redução das custas judiciais no Rio de Janeiro. Há cerca de um mês, eu e o presidente Luciano Bandeira fomos recebidos pelo ministro Barroso, presidente do CNJ, levamos a ele um memorial sobre o caso, explicamos a ele a situação que se encontra no Rio de Janeiro em relação às custas, e a reunião foi muito otimista, a reunião foi muito boa, e o ministro ficou de avaliar se seria possível o CNJ impor, ao menos, limites aos estados com relação ao valor das custas. Porque tem gente que pode pagar essa taxa, mas tem gente, a maior parte, não pode pagar. Entendeu? É um custo muito caro. Só para você entender, para o pessoal que está em casa ouvindo a gente entender bem do que eu estou falando, existe um recurso que é muito comum nas ações que chama agravo de instrumento. Às vezes a gente entra com 3, 4 no curso de um processo normal. Um agravo de instrumento em Brasília, de custas, custa R$ 47. Se eu for entrar com o mesmo agravo de instrumento no Rio de Janeiro, ele custa R$ 1.100. Que isso? É uma diferença? De 47 para 1.100? Nossa Enorme. Senhora, é muita coisa. É muita coisa. Há 4 anos atrás, o valor primeiro, para você entrar, o mais barato para você entrar com uma ação judicial era em torno de R$ 80, há 4 anos atrás.
Hoje, você não entra com uma ação judicial por menos de R$750 no Rio de Janeiro. É mais barato entrar com uma ação originária no Supremo do que no Rio. Uma ação originária no Rio de Janeiro. É mais barato, mostrei isso para o ministro Barroso, é mais barato distribuir uma ação no Supremo do que uma ação para um juiz de primeiro grau no Rio de Janeiro. Tem cabimento isso? Não, nenhum cabimento, inacreditável. E ele ficou de rever esse assunto, tentar baixar essa taxa? Não, uma baliza, alguma maneira de limitar pelo CNJ essa progressão, porque não é só o estado do Rio que aumentou imensamente as custas. Porque a diferença é muito grande, né? Aumentou, pegando carona com o Rio, São Paulo aumentou barbaramente, e Piauí é o estado, então, que é o mais caro do país. Não sabia. Piauí? Não sabia também. Piauí, nossa. Piauí. Então, a gente não pode ter essa desorganização, essa falta de coerência. É preciso ter um limite nacional de acesso à justiça. O Estado tem um monopólio da justiça. Então, o acesso à justiça não pode ser embaraçado pelo custo. Não é só a advocacia que se prejudica com isso, é a população, a classe média. Claro. As coisas não são resolvidas, né, Ana? As coisas não andam, são resolvidas. Claro. Não, isso caríssimas, quer dizer, qualquer pessoa hoje que vai litigar vai ver que o valor é muito alto. E aí eu vou dizer para vocês, nos 5 maiores tribunais do país, a situação é a seguinte, em 4 deles, o número de processos aumentou em torno de 20%, 25%, porque a população aumenta, o número de litígios aumenta. Nos últimos 5 anos, o único estado que teve redução de distribuição de ações é o Rio de Janeiro. Mas não é porque a gente tem uma mediação maravilhosa. Claro que não. Não é porque ficou caro. Ficou caro e as pessoas... Isso não é... Não tem poder aquisitivo para entrar com a ação, no valor desse preço. Pô, entendeu? Caro. Se você tem uma ação de R$100 mil no Rio de Janeiro, para distribuir, não estou dizendo que é um custo total, não, é só para distribuir. Para distribuir, você vai gastar 3.400. Se você tiver uma ação de R$100 mil em São Paulo, você vai gastar menos de R$1.000. Em Minas, você vai gastar 1.200. Cada estado tem um preço diferente. Cada estado tem um preço diferente. Por que aconteceu isso no Rio? Mas eu não acho que isso... É o Estado que aprova a lei que rege as custas. As custas são estaduais. Por isso é que o CNJ precisa botar uma baliza. Sim. Porque não pode deixar os estados cobrarem o que quiserem. Senão o acesso à isso não podia ser unificado, o preço para todos os estados, um preço só para todos os estados, ser o preço, aquele preço. Ou cada estado tem que fazer o preço que vem na cabeça. Um é 47, outro tem 1.000, outro é 3.000, pô. Entendeu? A Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, por serem federalizadas, as custas são iguais em qualquer lugar do país. Uhum. Mas aí ela é federal. Aí as custas são iguais, cobradas pela União nos mesmos montantes. Agora, a Justiça Estadual ela é arcada pelos estados. E as custas são definidas pelas assembleias legislativas dos estados. Por quê? Porque é o estado que arca. Então, você não pode igualar, porque as custas são para remunerar o gasto na prestação daquele serviço. Você não pode remunerar igual em todos os estados, que tem tamanhos diferentes, número de demandas diferentes. Não dá para você tabelar, mas dá para você ter teto. Né? Acima disso... Não é possível. Claro. Inacreditável. Ana, o que você aprendeu rodando o Rio de Janeiro inteiro nesses últimos tempos? Minha querida, na verdade, eu aprendi demais, viu, nesses últimos 6 anos, rodei muito estado. Não tem subseção da OAB que eu não tenha ido visitar mais de 1, 2, 3 vezes. Eu conheci profissionais de altíssima qualidade, eu conheci problemas locais, outras realidades, mas eu aprendi demais as dificuldades da advocacia e também que tudo tem alguma solução, ainda que para minimizar, muitas vezes não para resolver um problema, mas sempre há o que fazer para minimizar, mas nunca sem muito trabalho, muita dedicação e, principalmente, sem a nossa presença física para entender
a realidade e ajudar o pessoal local a buscar as soluções. Eu simplesmente aprendi que nós temos profissionais brilhantes no estado todo, nós temos pessoas muito dedicadas à população, à advocacia. A grande maioria dos advogados trabalha pela justiça, pelo ideal, pelo atendimento ao cliente, e muitas vezes somos injustiçados, né? Porque muitas vezes a mídia e a população misturam o papel do advogado com aquilo que se acusa o cliente dele de ter cometido. Isso acontece muito, né? E a gente vê como está distante da realidade, porque nós, advogados, nós defendemos o ordenamento jurídico, a lei, a aplicação adequada da lei, o direito de defesa. A gente não aplaude crime, não incentiva ilícitos contratuais. Óbvio, né? Que não, lógico. Isso é uma fama que infelizmente, muitos leigos espalham injustamente, né? Porque a gente é que a grande maioria da advocacia do Estado do Rio de Janeiro é de guerreiros dedicados à justiça. Muito bem. E trabalham. É isso aí. Olha, vou dar uma dica para a senhora e para os nossos telespectadores. Se você não conhece aí o Centro Cultural, Centro de Cultura Julita de Serpa, que fica ali no Flamengo, realmente é uma maravilha. É um centro cultural do nosso professor Serpa, ali na Praia do Flamengo, faz casamento, faz palestra, faz conferências. Tem lanche. Faz show. Tem um show lá de quarta, domingo, um um musical maravilhoso. Um restaurante que é um dos melhores restaurantes no Rio de Janeiro. Vale a pena você conhecer. O Centro Cultural Julita de Serpa fica ali na Praia do Flamengo. É uma dica que eu estou dando para vocês. É uma das casas mais bonitas do estado do Rio. É um luxo, é um luxo. É um luxo, é sensacional. O professor Serpa cuida daquilo, que é a área dele. É outro craque como Ana Tereza. Ele não para. A área dele é educação. Ele tem a Fundação Sesgran Rio, que é um sucesso total. Ele que fez o Enem, fez a academia. Tem a Academia Brasileira de Educação. E agora está no meio cultural, com o caso Julita de Serpa, que realmente é uma maravilha. Entendeu? Bom, temos que pedir mais um comercialzinho aqui. Estamos recebendo hoje a vice-presidente e a futura presidente da OAB, a doutora Ana Tereza Basílio, hoje no Deles e Dela, dando esses prestígios para nós, ok? Roda e avisa. O mundo é cheio de pessoas peculiares, com gostos peculiares e compras, digamos, peculiares. E o mundo também é cheio de comércios peculiares, com empresários peculiares e produtos e serviços peculiares. Mas quando eles se encontram, dá negócio. E ajudando este e diversos outros tipos de negócios a acontecerem, está a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ou CNC, para os íntimos. A CNC existe para dar suporte e defender as empresas brasileiras, garantindo um ambiente de negócios favorável a todos. E quando falamos todos, são todos mesmo, até os peculiares. Afinal, o seu negócio é o nosso negócio. CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Alerj está sempre presente na sua vida. Criou uma CPI para defender pessoas com deficiência de práticas abusivas dos planos de saúde, como cancelamento unilateral de contratos. Quando os agricultores de Cachoeira de Macacu perderam tudo nas chuvas, a Alerj também estava lá. Sem falar nas diversas leis que a Alerj aprovou para vítimas de doenças consideradas raras. A Alerj está sempre trabalhando para você. Alerj transforma sua vida. O nosso primeiro impacto seria as informações. Nós somos vínculos, nós somos foco, nós somos ponte. A importância do sindicato hoje, do Sindicato de Autopeças da Paraíba, serve como ponte. E a gente promove muito capacitações e palestras. Os empresários precisam estar atenados a essas informações.
E nós, do sindicato, somos a ponte. Eu preciso tirar o certificado digital. Como é que eu vou fazer com o feriado? Eu devo abrir? Qual é o valor que eu devo pagar? Como é que está essa convenção? O sindicato também serve com essa ponte. As feiras que nós temos diante do Brasil, né, as viagens, isso faz com que nós trazemos ideias inovadoras. As palestras que a gente tem, que a gente escuta, como é que está lá no Sul, como é que está no Nordeste, isso enfatiza demais o nosso crescimento como sindicato, porque se eu escuto que existe uma reciclagem de alguma coisa, e por que não trazer para o meu estado? Né? Então, isso a CNC nos coloca a par e à frente da situação. Isso é muito interessante para o crescimento, principalmente dos sindicatos. O Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a advogada, vice-presidente e futura presidente, se Deus quiser, da OAB, Ana Tereza Basile. Ana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, é bom demais ter você, estamos aqui no penúltimo bloco, né, Leleco? É o penúltimo. E eu queria comentar com você sobre um fato ocorrido em que um advogado foi morto recentemente, muito perto do fórum, né? Falar um pouquinho sobre esse caso e como anda a segurança no meio jurídico. Na verdade, o advogado foi morto quase que na porta da OAB. Uma ousadia muito grande, né, Ana? E perto da OAB e perto do Tribunal de Justiça. Pô, às 4 horas da tarde. Pô. E mais perto ainda do Ministério Público. Incrível. Que fica na mesma calçada que a OAB. Esse foi uma das maiores agressões que a gente recebeu na OAB. Eu estava saindo de um evento que tinha acabado de acabar e me deparei com a cena terrível do colega deitado na calçada, entre a OAB e o Ministério Público, perto do Tribunal de Justiça. O colega foi destruído na porta da OAB, uma cena medonha. Um ato da milícia, depois se apurou que foram milicianos que fizeram isso. Foi algo profissional, metralharam o advogado, uma violência, uma coisa medonha. Uma cara de pau à luz do dia, né, Ana, também? 5 e pouco da tarde, com todo mundo em volta. Exatamente. Na frente de uma banca de jornal. Quer dizer, eles vieram encapuzados. Eles deviam estar acompanhando o rapaz, eu acho que desceu do escritório para lanchar. A rotina dele, E foram, sei lá, 10, 12 tiros pelas costas, um ato covarde. Aquilo realmente foi um momento foi muito impactante aquilo. Nossa senhora, uma agressão impressionante aquilo. Pô, e isso à luz do dia, quer dizer... depois descobriu-se que eram dois milicianos, mas é muito importante também a gente mencionar aqui que até agora não está esclarecido o mandante. Né? A gente cobra essa posição de identificação do mandante, porque provavelmente o colega foi assassinado pelo exercício da profissão. Claro. Né? Tanto que morto ali no horário de trabalho, descendo do seu escritório. E, assim, a violência está muito grande, a gente tem tido, esse foi um caso horrível, mas nós temos tido vários casos horríveis. Em Seropédico, outro dia, mataram um colega também, em Barra Mansa mataram outro colega, em Nova Iguaçu já mataram mais de um colega. Enfim, nós vivemos um problema muito grave de segurança pública no país, né? O país não é só aqui, não, o país inteiro está com esse problema da segurança pública. Na semana passada, o presidente Lula convocou todos os governadores para fazer uma reunião só sobre esse assunto. Para ele entrar, o governo federal tem que dar uma ajuda a esses estados que estão sendo mais criminalizados, um apoio, mais né? milícia, entendeu? E engraçado que tem 80 organizações criminosas atuando no Brasil.
Quem é que aguenta isso? Nós estamos virando minoria, né? E teve governador que foi contra isso. A justiça, foi as pessoas corretas estão na defensiva. Você entendeu? O que você acha que a gente pode fazer na OAB para ter um pouco mais de segurança? Eu acredito que a gente tem que ter uma união com a sociedade comercial, com a FIRJAN, com as entidades apartidárias para apresentar propostas comuns, propostas técnicas, sem vínculo ideológico, mas propostas sérias de maneira a combater tecnicamente esse problema. Agora, me parece que a iniciativa federal é importante, federalizar o tema é importante, porque hoje as organizações estão em vários estados. Eu acho que a ideia do ministro Lewandowski de ter uma centralização federal para atacar o crime organizado, eu acho que é fundamental. Eu também acho também. Entendeu? E pior que teve governador que não se simpatizou por essa proposta do ministro Lewandowski, entendeu? Dessa ajuda do governo federal, que eu acho que é muito importante. Entendeu? A gente tem que se unir. O Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária, a Guarda Nacional, eles têm que contribuir com a segurança, não só aqui do Rio, como as outras capitais que está sofrendo uma violência incrível no país, entende? Mas não é só aqui não, o mundo mudou totalmente, o mundo está todo mudado, não é só aqui no Brasil que acontece isso não, está no mundo inteiro, não é isso? A gente tem que dar uma injeção aí de segurança para o nosso povo aqui, do nosso estado e do Brasil e do mundo aí. Fora essas guerras que estão acontecendo aí, essas loucuras que estão acontecendo aí, o mundo afora, não é isso? É isso. Dá para fazer mais uma perguntinha? Dá. Ana, você é um case de sucesso na advocacia, na sua carreira, na sua profissão. Eu queria que você desse um recadinho para quem está nos assistindo e pensa em fazer direito. O que fazer para dar certo como você? Minha querida, eu diria o seguinte, a advocacia, o direito, ambos abrem um leque muito grande de oportunidades de trabalho, de atuação. Eu diria o seguinte, com muito estudo, com dedicação e ética, qualquer um vai alcançar seus sonhos através da advocacia. E outra coisa, a sociedade muda toda hora, a tecnologia muda toda hora, e cada vez que mudança, nós temos uma mudança legislativa. A gente tem uma nova regra e precisa de um profissional especializado. Então, incentivo enormemente, mas, gente, para a gente crescer no direito não tem outra fórmula mágica, a não ser estudar muito, trabalhar muito, se dedicar com muito amor à profissão. Se você fizer isso, você vai atingir o que você quiser na advocacia. Muito bem. Muito bom. Entrevista maravilhosa. Completíssima. É pena que nós não temos esse tempo a cumprir. Depois que ela tomar posse, a gente traz ela de volta. Ela vai voltar aqui no programa como presidente. Ela já é presidente. Ela vai voltar como presidente, entendeu? Vamos pedir o nosso último comercial e depois ela vai dar a sua mensagem aí ao povo aqui do estado do Rio de Janeiro, falando um pouco da sua candidatura, que vai agora que ela vai vice-presidente e já está como presidente, já eleita, já na OAB aqui do Rio de Janeiro. Primeira mulher advogada, presidente da OAB Rio. Isso é muito importante. Roda e avisa. O mundo é cheio de pessoas peculiares, com gostos peculiares e compras, digamos, peculiares. E o mundo também é cheio de comércios peculiares, com empresários peculiares e produtos e serviços peculiares. Mas quando eles se encontram, dá negócio. E ajudando este e diversos outros tipos de negócios a acontecerem, está a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ou CNC para os íntimos. A CNC existe para dar suporte e defender as empresas brasileiras, garantindo um ambiente de negócios favorável a todos. E quando falamos todos, são todos mesmo, até os peculiares. Afinal, o seu negócio é o nosso negócio.
CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Além da representação sindical e apoio jurídico que fornecemos a todos os nossos associados e representados, caminhamos junto com todas as entidades classistas da nossa cidade. A principal vantagem que temos atualmente é o cartão Sindbank, cartão de bandeira própria, não cobramos taxas, não cobramos anuidade. Temos mais de 1.000 lojas credenciadas e mais de 6.000 usuários. Nós temos um trabalho constante de divulgação nas mídias digitais. O cadastro do Sindbank, ele é rápido. Você pode solicitar o nosso cartão através do nosso site. Como acertamos muito bem a CCT, a Convenção Coletiva, nós temos diminuído muito os problemas dos associados. Recentemente, realizamos o show de prêmios, juntamente com o cartão Sindbank, onde doamos um carro e uma moto para o sorteio. Temos o Liquida TO, que acontece todo ano dentro de um pavilhão. Oferecemos também plano de saúde e, com isso, toda vez que nós sentimos alguma dor do empresário, nós buscamos uma solução. É um privilégio fazer parte de um sistema como a FEComércio e a CNC. Isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança para poder empreender em nossa cidade. Com a parceria CNC e FEComércio, cada vez mais estamos desenvolvendo a nossa região. Bom, estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui. Gostou da entrevista? Muito boa, muito boa. Da doutora Ana Tereza Basílio? Deu um gostinho de quero mais. Depois, ó, ela volta para falar para a gente da OAB Rio, como é que está sendo esse cargo de presidente da OAB, uma responsabilidade enorme, mas merecida, né? Deu esse prestígio aí, o doutor Luciano esteve aqui, falou muito bem da senhora aqui, entendeu? Está apoiando a senhora, entendeu? Nessa luta aí, eu tenho certeza que a senhora vai ganhar essas eleições. Eu já chamo já de presidente, porque eu sei que vai ganhar as eleições, com a capacidade que a senhora tem de trabalho, de força, de empreendedorismo. Entende? Então, eu só tenho que dar parabéns e agradecer mais uma vez, eu disse, a presença e o esclarecimento que a senhora deu ao nosso público. A senhora tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem aí aos nossos telespectadores aqui da TV Max. Ok? A mensagem que eu tenho a passar é a seguinte: vamos deixar as divergências de lado e vamos buscar as convergências. Chega de polarização, vamos dar um exemplo pela advocacia de união. Todas as ideias são bem-vindas. A OAB não tem partido político, não é de direita, de esquerda e de centro. A OAB é da advocacia e tem que trabalhar para a advocacia. Então, vamos dar um exemplo, vamos nos unir e vamos trabalhar junto por melhorar a nossa vida e a vida da sociedade no estado do Rio de Janeiro. Muito bom. É isso que nós estamos precisando. Exatamente. Entendeu? Paz. Tem que precisar de paz. Paz. E trabalho. Paz e amor. Paz e amor. E união, né? Paz, amor e trabalho. É isso. Trabalho é a chave para a gente sair da situação. Para dar certo. É isso aí. Entendeu? Doutora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E espero que a senhora vai retornar aqui como presidente aqui para dar mais uma entrevista aí, que temos muito mais coisas para conversar com a senhora aqui no programa aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Ana Tereza, um exemplo de mulher e de profissional. E dá um abraço ao nosso presidente aí, o nosso Luciano Bandeira. Com certeza. Pode dar um abraço para ele, que ele teve um carinho enorme e ter dado uma entrevista maravilhosa aqui no nosso programa. Ele veio aqui bem logo depois que aconteceu o acidente. O acidente ali, esse caos lá
no centro da cidade com o advogado. Foi. Então vamos lá assistir nosso clipe em homenagem à nossa doutora Ana Tereza Basílio, esse clipe maravilhoso que vamos dedicar para a senhora e o nosso telespectador. Júlia Iglesias e Charles Aznavour, uma música realmente maravilhosa. É um clipe muito lindo. Boa noite, uma boa semana para todos vocês, muita paz, muita saúde, muita felicidade e segurança para todos nós. Tchau, 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 tchau. Obrigado, tchau. C'est incroyable parce que je pensais que tu allais au football aujourd'hui. Je pensais que tu allais au football, toi. Au football. Tu passes au football aujourd'hui, hein? Ah non, il y a on était tout à l'heure à côté, il y a quelqu'un il y avait un groupe de gens qui étaient venus pour d'Angleterre, et puis d'autres qui étaient des Espagnols. Alors, comme je comprends les deux langues, ils m'ont demandé de qui j'étais le supporter. J'ai dit Julio Iglesias. Comme ça, je m'en suis très bien tiré. De toute façon, c'est comme d'habitude, quand je parle de toi, c'était un rêve, avoir mon professeur. Et à mon côté aujourd'hui, c'est un plaisir, Charles. On chante en espagnol, en français? Si. Les deux? Los dos, si. Si tu avais commencé, moi, je me souviens plus. Bon, écoute, si tu commençais, ce serait pas mal. Que c'est triste venir, autant des amis. Que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. On dit oui. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences crèvent. Et que le cerf se serre, en voyant les gondoles, je changerai le mot la prochaine fois. Tabac di bordiboda, des couples d'amour. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Que calla la quietud, qué tristeza sin fin. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Adieu tous les pions qui nous ont fait d'escorte. Adieu monde de soupir, adieu rêve perdu. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Ah, je ne vais pas partir. Je vais...